Professor Jean, agora o exercício 3 da lista de química. Esse exercício trata de um exercício referente à mistura de soluções de mesmo soluto. Então vamos lá para o exercício. O exercício diz o seguinte: 150 ml, vou pegar a caneta aqui, 150 ml de ácido clorídrico, de molaridade desconhecida. Então, eu não sei a molaridade da primeira solução. Aqui eu tenho a primeira solução. São misturados a 350 ml do mesmo ácido. Isso é muito importante. Se é o mesmo ácido, eu posso usar aquela formulação lá. A 2 molar, dando uma solução de 2,9 molar. Qual a molaridade do ácido inicial? Então, aqui o problema é um pouquinho diferente. Mas vamos partir da mesma fórmula. C vezes V é igual a C1 vezes V1 mais C2 vezes V2. Professor, quem que é o C, quem que é o V e tal? Esses valores aqui, só para relembrar, o C é a concentração final, o V é o volume final, o C1 é a concentração inicial da primeira solução, o V1 é o volume da primeira solução, C2 da segunda e assim por diante. Tá ok? Se eu tivesse mais valores aqui, mais soluções, eu ia somando, ia ter uma mistura aqui, ia somando tudo. Tá bom? Então agora a gente vai ter que tirar algumas informações. Bem, na primeira solução ele deu somente o volume, então eu conheço o V1. O V1 eu já sei, que é 150 ml. Então eu anoto aqui os 150 ml. Eu não conheço o meu C1. O meu C1 ele disse que é desconhecido, então eu não tenho o valor de C1. Ele só disse que são misturados a 350 ml, então esse é o meu V2, certo? Então eu já tenho o V2, 350 ml. E esses 350 ml, eles têm uma concentração de 2 molar. Ok? Então eu tenho o C2, que é 2 molar. Dando uma solução, então esse aqui já é o resultado, agora dando uma solução de 2,9 molar, então o meu C, né, minha concentração final aqui é 2,9 molar, não falou mais nada, ele só disse a minha concentração final. E aí o aluno tem que entender que o volume final é quem? É a somatória dos 150 mais o 350, óbvio, eu misturei essas duas coisas, eu vou ter um volume de quanto aqui? De 500. Então, eu tenho o meu volume final de 500 ml. Tendo feito isso, eu consigo observar aqui nos meus dados que eu tenho, esse aqui eu tenho, esse aqui eu tenho, esse aqui está faltando, o V1 eu tenho, o C2 e o V2 eu tenho. Jogando tudo isso na fórmula, com todo cuidado, vamos deixar nas unidades de ml mesmo, ó, como eu falei no exercício anterior, aqui é ml, aqui é ml, só vamos arrumar isso aqui, né? Aqui também é ml, ficou feio aqui, aqui também é ml. Então, se eu tenho tudo em ml, tudo em molar, eu posso trabalhar com isso na fórmula bem tranquilo, tá bom? Então, aqui eu tenho 2,9 vezes 500, né, que é o meu volume final, igual o C1 eu não conheço, eu vou deixar C1, vezes o meu volume inicial da solução 1 era 150, mais a minha molaridade da solução 2, que é 2, vezes o volume da solução 2, que é 350. Resolvendo isso aqui tudo, eu vou encontrar, aqui eu vou ter 500 vezes 2,9, 1450, igual C1 vezes 150 eu não consigo mexer, eu vou deixar assim, né? Isso aqui agora é matemática. 2 vezes 350 me fornece 700. E aí aqui eu vou fazer uma manobra, eu vou tirar esse 700, vou jogar para o outro lado, ele vai vir negativo.
Então, vai ficar 1.450 menos 700 igual a 150 C1, certo? Então, eu tenho agora uma equaçãozinha aqui de primeiro grau, para relembrar lá da matemática. 1.450 menos 700 vai me fornecer 750 igual a 150 C1. E aí, quem é bom de matemática aqui, corta um zero daqui, corta do outro daqui. 75 dividido por 15 vai me dar 5. Então, a minha concentração 1 vai ser 5 molar. Ok? Então, aqui eu tenho a letra C. Uma dica para vocês que eu vou dar agora, que não falei ainda e não é difícil de aparecer, mas o valor da concentração final é um número que está sempre entre meio a concentração 1 e a concentração 2. Vamos analisar isso aqui. O C1 me deu 5, certo? O C2, ele falou que era 2. Então, a concentração final tem que estar entre o 2 e o 5. E é verdade, ó, a concentração final aqui é 2,9. Então, aqui eu já sabia, eu já deveria saber, né? Eu já deveria, se eu fosse chutar essa equação aqui, se eu fosse chutar ela sem fazer a conta, eu teria que chutar entre 4 e 5. Eu não poderia nem falar, né? Eu teria que ser maior que 2,9, para vocês entenderem. Então, poderia ser o 3, o 4 e o 5. O 2,37 não poderia ser. Tá bom? Mais um exercício resolvido. Um abraço a todos. Tomara que logo a gente se veja na sala de aula. Até mais.